Vou pedir para você abrir sua Bíblia no capítulo 4 de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 23 a 31. Atos, capítulo 4, 23 a 31. Antes da gente ler, deixa eu introduzir para vocês o que nós vamos trabalhar ao longo desse mês de março nos cultos da noite. Nós vamos fazer uma série que tem por título a seguinte expressão: Coragem para os próximos desafios. E hoje nós vamos falar sobre o crescimento da igreja, o crescimento da igreja de acordo com a palavra de Deus. Então o tema de hoje é coragem para crescer. Coragem para crescer. E eu acho muito importante que nós, como igreja, tenhamos uma visão equilibrada, bíblica, clara e verdadeira a respeito do crescimento de igreja. Porque crescimento de uma igreja, ou melhor, crescimento de igreja é previsto nas Escrituras. É um movimento natural que Deus faz, que a Escritura aponta para isso, mostra para isso, e dá para a gente perceber claramente, conforme a gente lê a Escritura, que o crescimento, o desenvolvimento da igreja, ele é algo real, mas que a gente tem que saber também como que ele é feito de acordo com a Bíblia. Porque hoje em dia, a gente fala-se muito de crescimento de igreja, e acreditem, como eu sou pastor, no meu Instagram às vezes vem uma ou outra propaganda, algum anúncio falando sobre crescimento de igreja. Então, uma vez eu vi um anúncio lá com um pastor que é muito conhecido aí da galera, muito famoso, a igreja dele deve ter milhares de membros, e aí ele lançou um curso que é como batizar não sei quantas pessoas em 2 meses. Um negócio assim, uma estratégia para poder fazer a igreja crescer, né? E claro que eu não pude fazer esse curso, porque ele custa, sei lá, 3 mil reais, e eu falei assim: Deus, se eu tivesse esse dinheiro, eu não faria também, porque seria uma perda de tempo e de dinheiro. Seria um negócio, porque o reino de Deus ele não é acerca de estratégias e métodos, sabe? O reino de Deus é pregação do evangelho, é palavra do Senhor, é gente sendo convertida de verdade, e não um mero movimento numérico. No entanto, o movimento numérico também faz parte do desenvolvimento da igreja do Senhor, porque senão o autor de Atos não teria registrado o crescimento da igreja em termos numéricos. Quando, por exemplo, a gente pode ver através dos evangelhos ali e do livro de Atos que a igreja ela começa a partir do movimento de Jesus com seus discípulos. De 12 aí você tem uma multiplicação, tem uma hora que ele vai enviar 70 discípulos, e isso vai sendo registrado. Vai chegando um momento que você tem 120 pessoas reunidas no cenáculo, no caso da descida do Espírito Santo no Pentecoste. A partir dali, o evangelista vai narrar que houve 3 mil convertidos. Aí vai passando um pouco, acontece, e aí fala que houve um acréscimo de 5 mil pessoas à igreja. E essa questão do registro numérico, ela vai fazendo parte do livro de Atos como sendo um movimento que Deus está fazendo na vida da igreja. Inclusive, quando o livro de Atos passa a focar no ministério do apóstolo Paulo, você vê o desenvolvimento do Espírito Santo ali, ou melhor, o Espírito Santo desenvolvendo a missão a fim de alcançar mais e mais pessoas. Então, falar de crescimento da igreja é algo importante para nós e precisa estar na nossa mente, no nosso coração. Mas, novamente, não é o crescimento pelo crescimento, mas o crescimento de acordo com as Escrituras, que é o crescimento que a gente pode perceber a ação de Deus agindo ali e transformando vidas. Bom, vamos ler o texto, então? Capítulo 4 de Atos, versos 23 a 31. A palavra do Senhor diz o seguinte: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz em oração a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Tu falaste por meio do Espírito Santo, pela boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações, os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido.
De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Eles fizeram o que o teu poder e a tua vontade previamente haviam decidido que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Até aí, que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Bom, nós estamos falando coragem para os próximos desafios, é o tema da série. Nós vamos falar de alguns temas importantes para a vida da igreja nos próximos domingos, mas hoje nós vamos falar sobre a coragem que nós temos que ter para crescer e crescer de acordo com Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Quando nós falamos de crescimento, a gente está levando em conta a realidade que a nossa igreja tem vivido. Há pouco tempo atrás, a nossa igreja era esse tamanho aqui, era só esse quadrado, né? E a gente tinha que fazer o culto de manhã e à noite com pessoas diferentes, porque não dava para todo mundo participar ao mesmo tempo. Acontece que Deus nos permitiu uma loucura, né? Alá Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. E aí a gente entrou nessa obra sem ter nenhum dinheiro. A gente entrou numa obra para ampliar esse espaço. Essa loja aqui vagou no tempo certo e a gente conseguiu pegar a loja e fazer essa obra quando a gente não tinha nenhum centavo. Deus proveu e a gente conseguiu avançar. Hoje, né, de manhã a gente teve o culto aqui, tivemos batismos e a gente tem tido esse movimento de pessoas se tornando membros da igreja, de gente sendo batizada, né? Nós, graças ao Senhor, e nós não contamos isso para uma espécie de autoexaltação de maneira nenhuma. O Senhor conhece os nossos corações, mas a nossa igreja, do nosso presbitério aqui, é uma das igrejas que mais tem batismo na região aqui das igrejas presbiterianas do presbitério de Guanabara. Isso é uma coisa para a gente se alegrar, né? Não para se ensoberbecer, mas para se alegrar e perceber que a mão do Senhor tem estado sobre nós e que tem nos ajudado nessa caminhada. Então, quando a gente fala no crescimento da igreja, nós não vamos aqui trabalhar uma estratégia explosiva para botar 500 pessoas dentro da igreja. Se isso acontecer, e pode acontecer, mas se isso acontecer, quando acontecer, vai ser pela ação, pelo poder do Espírito Santo, fazendo algo extraordinário entre nós. Não por uma estratégia que eu vou adotar fazendo um curso de um pastor coach que está vendendo por aí, né? E é engraçado, eu mencionei esse curso no início da reflexão. Esse curso é o seguinte: você paga 3 mil para fazer o curso. Aí eu falei, não, eu vou ver a grade desse negócio, eu vou entrar lá só para ver. E era assim, não tinha matéria de oração, não tinha matéria do Espírito Santo, era só questões administrativas. Como fidelizar a pessoa que vai na igreja. Vou te contar um negócio, cara. Tem um universo, vou escancarar, tá, Robert? Tem um universo, entre aspas, tá, pastoral, onde vocês, membros de igreja, são vistos como produtos, tá? Assim, e vocês vão entrar na igreja onde muita coisa é feita para você fidelizar naquela igreja com uma estratégia de marketing, de PNL, programação neurolinguística, e até hipnose são utilizados para fazer você ficar naquela igreja, voltar naquela igreja e consumir. Um certo pastor de uma igreja muito rica e muito numerosa, ele disse o seguinte, quando perguntaram para ele o seguinte: quantos membros tem na sua igreja? Frequentam os nossos cultos mais de 2.000 pessoas. Tá, mas quantos membros vocês têm? Não, isso não importa mais. Ter membros não importa mais, porque já não dá para saber quem é. E aí você tem realmente um ambiente. É errado você ter uma igreja de 2.000 membros? Não é errado. 10.000 membros? Não é errado. Mas a questão é quando a mentalidade se torna um negócio. E você tem a igreja como uma fonte de renda, uma fonte de recursos. E aí você pode até pensar assim, mas é para o pastor ficar rico? Nem sempre. Às vezes não é questão de riqueza. É questão de poderio, de poder. É você ter acesso a recursos que você pode fazer muitas coisas com o seu nome envolvido.
Então, às vezes, nem vale se é para ficar rico, é só ganância. Às vezes, nem é. É para ter essa sensação de que você está fazendo alguma coisa muito grande. E isso mexe com, talvez, a coisa mais preciosa do ser humano, em termos pecaminosos, né? Com o ego. Olha o que eu fiz. Lembra lá da Torre de Babel? A Torre de Babel, os caras queriam fazer uma torre tão alta que alcançasse os céus. E aí, às vezes, parece que não, é porque eles queriam chegar... Bobagem, não é porque eles queriam chegar no céu. É porque a construção da Torre de Babel trazia consigo a glória do nome daqueles que a construíram. Façamos uma torre tão alta que vai chegar até os céus, o nosso nome será célebre, será lembrado. Então, esse ego, muitas vezes, ele é muito prejudicial na obra do Senhor. Mas, bem, eu quero refletir com vocês sobre o crescimento de igreja, não como um projeto humano, mas como um movimento natural de Deus. E aí a pergunta que a gente vai deixar para ajudar a gente na reflexão é justamente essa. Se o movimento de crescimento de igreja é algo natural, como deve ser esse crescimento? E eu trouxe esse texto de Atos para vocês. Ele não tem uma receita de bolo aqui, mas ele traz um movimento emblemático, um movimento onde a igreja, depois desse momento, ela passa a ter uma explosão de crescimento também, baseado nos acontecimentos. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que como deve ser esse crescimento? Como é o crescimento de igreja que a gente busca, que a gente espera, que a gente quer alcançar, que a gente quer encontrar? Em primeiro lugar, esse crescimento é um crescimento baseado em oração. Uma das lições mais preciosas que eu aprendi quando estava plantando igreja é que você não planta igreja sem oração. Não planta. E hoje eu entendo realmente o que isso significa, porque de manhã a gente falou sobre oração, bastante sobre oração, e aí eu acho que vale uma palhinha aqui. A oração é esse ambiente onde você encontra uma plena dependência de Deus. Você não está só pedindo para Deus botar gente na igreja, não é isso. Mas você aprende a confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. E se for plantar a igreja, começar um projeto como esse, buscando alguma segurança, você não vai conseguir. Alguns aspirantes a plantadores de igreja já se reuniram comigo para falar sobre plantação de igreja, e uma das coisas que muitas vezes eles falavam poxa, mas eu tenho que ter alguma segurança para ir. E eu falava para eles isso: olha, se tu quer segurança, não planta igreja, irmão. Não, mas aí eu vou com a minha família. Cara, então vai fazer outra coisa. Plantar igreja, não dá para você plantar a igreja e ter segurança ao mesmo tempo. É um empreendimento de louco. Você fala assim: não, eu vou começar um negócio com 10 pessoas, esperar que um monte de gente venha, né? Mas o mais interessante é isso, que é o movimento que Deus faz. Deus usa esse tipo de movimento que a gente acha que não vai acontecer, com Deus acontece. Então, falando sobre oração, logo no início desse texto, a gente vê a igreja reunida em oração após enfrentar uma forte oposição. Pedro e João haviam sido presos por pregarem sobre Jesus, mas ao serem soltos, eles se juntam à comunidade e passam ali a orar. E esse é um ponto fundamental. A igreja cresce porque ora, porque depende do Espírito. A igreja clama a Deus e Deus responde. E aqui você pode até falar: mas e aquela igreja que sempre tem oração, né, e não cresce? É claro que existe uma série de fatores, mas o ponto é que não é porque uma igreja está fazendo reunião de oração que ela é uma igreja que ora. Essa é a primeira questão. Às vezes, uma reunião de oração é meramente um encontro religioso. Às vezes é meramente um encontro religioso. Tem programação de oração? Você pode ter uma igreja que ora e que não tem reunião de oração. Você pode ter uma igreja que tem reunião de oração e que não ora. Então, não é sinônimo uma coisa da outra, tá? Nós não estamos falando de programas, eventos, estamos falando de vida. A igreja que ora é quando eu e você colocamos os nossos joelhos no chão e oramos ao Senhor. Nas minhas orações que eu faço em casa, a igreja está presente.
né? Eu estou orando pela igreja, eu estou orando pelos meus irmãos, eu estou orando pelo Tiago, pela Giovana, pelo Lucas, pelos irmãos que fazem parte da minha comunidade. Eu levo eles para minha casa para orar. E não apenas isso, eu sou alguém que vou chegar e vou conversar com a pessoa está precisando de oração, eu vou orar com ela. Vou falar, meu irmão, você precisa que eu ore com você, eu oro. É isso que é a igreja que ora. É a igreja que está conectada à realidade. Nesse ponto aqui, eles estavam com um problema real, perseguição. E eles reconhecem isso na oração deles. Nós estamos sendo perseguidos. Herodes, o povo, Pilatos, todo mundo levantando contra Jesus. Mas eles não deixam de saber que Deus está no controle de tudo, porque na oração deles você percebe que eles entendem que tudo aquilo está acontecendo por permissão de Deus. Então essa igreja está unida em oração. Ela não fez, a gente pode parar aqui, eles tinham um encontro de oração semanal. Não foi a hora ali que aconteceu. Os caras chegaram, foram presos, voltaram. Vamos orar, gente, vamos orar. E a oração deles era uma oração unânime, uma oração que tinha um direcionamento. Naturalmente, você vê esse direcionamento, claro, a partir dessa própria liderança da igreja. Mas a ideia, quando a gente está falando de crescimento de igreja, é que quando nós oramos, e a oração, né, nós alinhamos o nosso coração ao propósito de Deus. Uma das coisas da oração, o poder da oração é esse. É a gente saber que Deus está direcionando as nossas vidas e a igreja, e a gente poder seguir os caminhos, sabendo que não estamos meramente seguindo ou adotando uma estratégia humana, mas o plano de Deus. Tem coisa melhor que isso, gente? Você ter convicção de que Deus está chamando você para aquela obra, e você estar presente naquela obra, e você vê a obra do Senhor acontecendo, e você está envolvido naquilo porque você ouviu o Senhor, porque você entendeu o que Deus queria. E é isso que uma igreja que ora faz, ela percebe os direcionamentos que Deus está dando. Eu vou usar uma linguagem aqui para vocês captarem bem esse exemplo. Imagina que você está na praia. Eu fui para a praia semana passada e eu aproveitei umas praias. Imagina que você está... Alguém aqui surfa? Tem surfista aqui? Ninguém, né? Ninguém surfa. Então, a minha ideia de botar a prancha aqui no púlpito já foi embora, né? Não vai dar. Mas olha só, imagina que você, beleza, você não surfa, mas você pega aquela prancha de peito e tal, você quer pegar uma onda. Aí você vai para a praia, aí está lá no meio do mar. Aí você quer pegar onda, mas você vai para um lugar que não está passando onda. Você não vai pegar onda, naturalmente. Você vai estar ali no mar tranquilo. Agora, se você quer pegar onda, você vai para onde está tendo onda. É a mesma coisa, Deus está agindo. Vocês duvidam disso? Que Deus está agindo no mundo hoje? Vocês têm alguma dúvida de que o Espírito Santo continua operando? Por acaso Deus parou de agir? Deus não parou de agir. A questão é que muitas vezes Deus está agindo aqui. Deus está agindo aqui e eu estou querendo aqui. Eu estou querendo agir aqui. O que a oração me leva a entender? Me leva a discernir onde Deus está agindo para eu me posicionar no lugar que Ele quer. Então, eu, em vez de ficar pensando nas minhas estratégias e imaginando coisas, não, tem que ir por aqui porque o que eu quero, o que eu gosto, é o que eu acho que vai dar certo, a gente tem que entender, Senhor, para onde que tu queres que nós vamos? Para onde o Senhor quer que a gente vá? E você se posicionar onde Deus. Deus tem feito isso com essa igreja há muito tempo, mas Ele quer continuar fazendo, eu creio nisso. O Senhor concede, ou melhor, nesse texto a gente vê a igreja pedindo uma coisa maravilhosa. Ela pede por coragem. Concede, ou melhor, considera as ameaças dele, no versículo 29, e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles pedem capacitação para falar de Deus, para falar da palavra com coragem. Bem, Deus concede ousadia e confiança para que a palavra seja pregada, para que o evangelho continue a avançar, mesmo diante da oposição. Eles não pediram para ser protegidos, eles não pediram para Deus arrumar um lugar para eles se esconderem, eles pediram
capacitação, coragem. A gente precisa usar nossas orações para isso. Nós, como igreja, orarmos, Senhor, dá-nos capacitação. Enche a tua igreja do teu espírito. Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos sensibilidade para entender o que está acontecendo. Senhor, nos ajuda a profetizar, e profetizar aqui no sentido de pregar a palavra, de falar as coisas que o Senhor quer que as pessoas ouçam. Não aquilo que nós queremos ou que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que Deus quer falar. E Deus, naquele caso, Deus manifestou derramando seu Espírito sobre aquele povo, sobre aquela igreja, dando a eles coragem e ousadia para anunciar o Evangelho. Bem, esse é o coração do crescimento. Oração, dedicação à pregação do Evangelho. É uma resposta divina ao desejo do povo de Deus de ver o nome de Cristo exaltado. Em Atos, o crescimento da igreja é um movimento de Deus. É Ele quem faz a igreja crescer. E o nosso papel é obedecer, pregar, ser fiel, confiar no poder daquele que já nos alcançou. Então, se a gente quer... eu falo isso porque muitas vezes eu recebo ideias, né? Vamos botar essa ideia aqui para crescer, essa ideia aqui. Poxa, a melhor coisa que a gente pode fazer num primeiro momento é orar. Orar pedindo que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, porque talvez seja através da sua boca, da sua ação, de um telefonema seu, de uma mensagem que você mandar no WhatsApp para uma pessoa, é que essa pessoa vai ser impactada pelo poder do Evangelho. E essa pessoa pode vir a participar da nossa igreja. Tá bom? Então, nós somos importantes nesse processo. Segunda coisa, crescimento é um crescimento que ocorre no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo que a igreja cresce. Por isso, a gente precisa ter uma sabedoria para distinguir quando é que Deus está, de fato, derramando seu Espírito e quando a igreja está inchando. Porque acontece muito do inchamento da igreja. Um monte de gente chega, mas não tem conversão, não tem quebrantamento, não tem transformação de vida. E talvez experimenta-se um crescimento explosivo, mas não há quebrantamento de coração, não há conversão verdadeira. A gente precisa do Espírito Santo. Crescimento não pode ser algo que a gente cria, que a gente modela. Precisa ser a ação do Espírito Santo. A igreja é como um organismo vivo, como uma árvore saudável. Ela vai crescer naturalmente, enraizada no solo fértil da palavra de Deus. E esse crescimento é a evidência do agir de Deus em meio ao seu povo. Então, porque o que acontece? A gente vê os exemplos negativos de crescimento, de inchamento de igreja, e a gente vai para o outro lado. Né? Não, o que importa é a qualidade. E não a quantidade. O que importa é a qualidade. Só que muitas vezes esse discurso de o que importa é a qualidade é meramente uma covardia nossa de não lançar as redes ao mar para poder alcançar as pessoas que estão perdidas. Uma das coisas que durante a plantação de igreja ficou muito forte para mim é que eu sempre quis uma igreja muito organizadinha. Cara, e Deus foi quebrando o meu coração de uma maneira que eu tive que entender que alguns momentos vai ser bagunça, porque vai chegar um monte de gente torta, um monte de gente confusa, um monte de gente sem saber o que fazer, e a igreja vai cuidar dessas pessoas. Então, às vezes, a gente fica querendo algo muito certinho, mas, olha, imagina... Gente, para pensar. Imagina como ficou a igreja de Jerusalém, como ficou a cabeça dos apóstolos, quando a igreja passou de 120 membros para 3.120. Qual a ordem tinha nesse negócio? Que coisa... Tanto é que daqui a pouco, em Atos capítulo 6, deu problema. Porque as viúvas de fala grega estavam sendo escanteadas. O pessoal não estava dando comida para as viúvas gregas. Estava dando só para as hebreias, para as judias lá. Vamos fazer aqui, da minha casa primeiro. E aí estava dando problema, confusão na igreja. Foi necessário que se elegessem os diáconos para que os apóstolos pudessem continuar no ministério da oração e da palavra. Olha aí a importância da oração e da palavra, conforme ecoado aqui que a gente está falando. E que os diáconos fossem levantados para cuidar dessas situações da igreja. Então, assim, vai ser meio bagunçado, porque é o Espírito Santo que está construindo e cuidando desse negócio. E o Espírito Santo consegue ordenar. Às vezes a gente não vai conseguir. O nosso trabalho é sermos canais para que o Espírito Santo opere.
não apagarmos o Espírito, não impedirmos o Espírito de agir. Ah, mas o Espírito age quando quer. Sim, é verdade. Mas se a gente resistir, a gente atrapalha. Eu lembro até hoje, eu nunca esqueço, uma vez que o Paulo pregou, e o Paulo falou assim: não seja uma pedra no sapato de Deus. Aí algumas pessoas até estranham. Você lembra disso, Paulo? Ah, tu pregou e falou isso, eu lembro. Tá vendo como é que a palavra que a gente prega marca as pessoas? E eu fiquei pensando nisso, cara, que realmente a gente tem às vezes aquela visão que Deus, de fato é verdade, Deus é soberano e faz todas as coisas, mas a gente às vezes esquece que a gente atrapalha o Senhor na obra dele. Quando a gente quer, por exemplo, ser rebelde, quando a gente quer tomar a igreja para nós, ou como já dizia um amigo pastor antigo, adulterar com a noiva de Cristo, né? A gente achar que a igreja pertence a nós e não a Jesus. Mas o fato é, a gente precisa dar espaço para que o Espírito Santo haja na vida da igreja. Ao longo da história, a gente vê que o verdadeiro crescimento vem quando a igreja está comprometida com a oração e com a obediência ao Espírito Santo. Esse é o tipo de crescimento que nós buscamos, aquele que vem do Espírito Santo. O Senhor nos ajude a nos relacionarmos com o Espírito Santo. O crescimento que nós buscamos também é um crescimento que tem a motivação certa. É um crescimento que tem a motivação certa. É um crescimento que é baseado na oração, é um crescimento no poder do Espírito e é um crescimento com a motivação correta. É essencial a gente se perguntar por que queremos crescer. Crescer por crescer talvez não seja a melhor das respostas. O crescimento da igreja não é meramente sobre números, status ou visibilidade. Nós não estamos buscando, ou melhor, nós não estamos em busca de uma igreja grande para que as pessoas nos admirem. Vocês podem ter certeza que eu não vou colocar um outdoor com a minha foto ali na frente. Fiquem tranquilos em relação a isso. Não vou colocar meu outdoor ali. Eu sei que talvez algumas pessoas gostassem de ver e tal, mas por aí. Mas o nosso objetivo não é simplesmente ter uma igreja grande para a gente falar que a gente conseguiu, ou uma igreja grande que vai poder gastar dinheiro com o que quer. Não é isso. O nosso foco, o nosso objetivo é ver vidas em Cristo Jesus. Ver vidas em Cristo Jesus. Não tem coisa mais bela. Talvez a gente pudesse até lançar mão de algumas estratégias para inchar a igreja. Mas é tão bonito quando você vê um batismo acontecendo. Ah, mas é um batismo só. Mas você vê aquele batismo sincero. Um batismo sincero de uma pessoa que realmente quer ver a sua vida transformada por Jesus. Infelizmente, nós temos um problema sério hoje no nosso país. E eu sou muito contra, sabe? Isso me traz uma agonia, me traz um desespero às vezes. É ver como que a gente mercantilizou o evangelho. O mercado gospel brasileiro é uma coisa que me enoja. Algumas igrejas têm usado o crescimento como um fim em si mesmo, né? E aí você tem uma igreja que já virou franquia, não é? Hoje em dia você tem franquias de igreja. Você não tem mais igrejas sendo plantadas, você tem igrejas sendo abertas. Vai abrir uma igreja tal ali, não sei aonde. E aí você tem a marca, você tem todo o negócio ali numa modelo de franquia. Assim como abre um McDonald's, abre uma igreja X. Isso vai resultar no quadro que a gente vê no nosso país hoje, na nossa cidade. Você tem, por exemplo, cidades ao redor da nossa cidade aqui, a Baixada, em outros lugares, que são cidades com 80% de evangélicos. São cidades com alto índice de criminalidade. Ou seja, a gente tem visto uma realidade que não é impactada, por mais que tenha uma quantidade exorbitante de igrejas e de crentes. Então, isso é um problema grave, um problema sério. Mas vai mostrando que são igrejas inefetivas, onde o evangelho é diluído para atrair mais pessoas ou ganhar mais seguidores. Esse tipo de crescimento não é saudável e definitivamente não agrada a Deus.
A minha esposa é professora de uma escola onde muitas crianças são frequentadoras de igreja. E elas, muitas vezes, criança reflete muito o valor do que aprende em casa, né? E essas crianças lá demonstram que, embora sejam frequentadoras de igreja, não tem nada de Cristo. Nada de Cristo. E essa é uma realidade, porque muitas vezes os pais também não têm nada de Cristo. Por isso que os filhos não vão ter. Porque é mais fácil, você vai e entrega o seu filho numa igreja que tem um departamento infantil luxuoso e espera que eles ensinem o seu filho a ser crente. Não vai dar certo, tá bom? Não vai dar certo. Não confie. Não é uma estrutura poderosa de departamento infantil que vai fazer seu filho ser crente. É você ensinando o evangelho para os seus filhos, criando ele, crendo no poder do Espírito Santo na vida do teu filho. Você e a sua esposa, você e seu marido, sua casa, vocês são as principais pessoas no processo de evangelização dos seus filhos, da sua casa. Não é a tia da igreja, nem o professor, nem ninguém. É você e sua esposa, você e seu marido. Tá? Mas essa é a motivação correta. Cristo. O crescimento que buscamos é aquele que alcança, ou melhor, que transforma os corações, é aquele que tem vidas se entregando a Cristo, se comprometendo com o reino. O crescimento que nós desejamos é, de fato, um crescimento que precede um avivamento. Quando pessoas têm o seu coração quebrantado pelo Espírito e se tornam agentes do reino nesse local. Esse é o crescimento que a gente precisa buscar. Senhor, dá-nos crentes. E eu não estou falando aqui de trazer crentes, é trazer crentes que se convertem. Trazer gente que se converte, que na nossa igreja pessoas se convertam, que na nossa igreja pessoas conheçam a Cristo, que através da sua vida, do seu caminhar, pessoas vejam Jesus. Essa precisa ser a motivação, é tudo sobre Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. E nunca nos esqueçamos que o verdadeiro crescimento é para a glória de Deus e não para a nossa. Tá? Mais uma coisinha do crescimento que é importante a gente lembrar, é um crescimento que dá continuidade a um legado. Isso aqui é algo importante, porque eu vi no Instagram um novo anúncio, não sei porquê, mas é porque eu sou meio burro no Instagram, então eu clico nos anúncios. Esse é o meu problema, eu clico para ver o que é. Aí eu falei, deixa eu ver o que é. Aí clico lá e fica mandando um monte. Né? Enfim, aí agora me veio propaganda de igreja, né? Igrejas que abriram aqui na região. Aí teve uma que apareceu assim, olha a frase. Finalmente o evangelho chegou no Caxambi. Finalmente o evangelho chegou no Caxambi. O reino de Deus agora está no Caxambi. Legal, quero ver. Às vezes parece que a gente descobriu a fórmula. Às vezes parece que a gente é a igreja que é a igreja certa. É a igreja que Jesus escolheu. Como se nós fôssemos o auge dos profetas. Como se aqui nessa igreja Deus tivesse dado a revelação certa e as outras estão erradas. Não é disso que se trata. Nós não somos os descobridores de Deus. Nós não somos aqueles que acharam a verdade revolucionária e que agora aqui nessa igreja você vai ver o verdadeiro evangelho que nós descobrimos. A gente reproduz verdades eternas, somente isso. São as verdades suficientes para a salvação. Tem gente sendo salva há milhares de anos. Antes de todas essas igrejas modernas surgirem, tinha gente sendo salva. Quem aqui se converteu há mais de 50 anos? Alguém aqui converteu há mais de 50 anos? Que bom, todo mundo jovem aqui, maneiro. Mas a minha mãe se converteu há mais de 50 anos. Minha mãe se converteu há mais de 50 anos. Não tinha data show, não tinha cruz iluminada, não tinha worship, cara. Worship não tinha. Como é que as pessoas se convertiam, então? Porque a palavra sempre foi pregada. Sempre teve gente que orou, sempre teve gente que pregou, sempre teve gente que amou Jesus.
Então a gente não está aqui agora descobrindo o plano de Deus. A gente só quer fazer parte desse movimento que Deus está fazendo desde lá do início. Eu entendo que eu sou parte, você é parte disso. E se a gente se entender como parte desse legado, aí sim a gente vai conseguir dar continuidade a esse legado. A igreja não vai ser um fim em si mesmo, porque se a igreja for um fim em si mesmo, ela morre. É uma igreja sem Deus. É uma igreja sem Deus. Então, a nossa vida, o crescimento que a gente busca é um crescimento que dá continuidade a esse legado de Deus. Nós somos, ou melhor, nós precisamos pensar nisso para entender que nós somos parte de algo maior que nós. Pois nós, como o apóstolo Paulo disse, nós entregamos daquilo que recebemos. Então eu recebi o evangelho e eu entrego esse evangelho. Nós não somos a única igreja certa desse mundo. Graças a Deus que existem outras igrejas cujo evangelho é pregado, onde pessoas amam a Cristo. Às vezes essas igrejas não são tão famosas, mas existem. Louvado seja o Senhor. Quero pontuar mais uma coisa. O crescimento do corpo de Cristo é comunitário. Ao falar sobre o crescimento, precisamos nos lembrar que cada um de nós tem um papel vital nessa obra. Cara, como é bom quando você participa de um batismo. Como é bom quando eu vou falar de mim, como é bom quando eu ouço alguém que quer virar membro dessa igreja, que se converteu, ou estava afastado, e eu ouço assim, poxa, o fulano foi importante para eu me reconectar com Jesus. A pessoa X foi fundamental para eu conhecer a Cristo. Como eu me alegro em saber disso, em saber que as pessoas estão compartilhando Cristo. Então, nós somos essa pessoa. Nós não vamos crescer colocando um holofote em cima do pastor e fazendo ele ter uma rede social de 10 mil seguidores, 50 mil seguidores, 300 mil seguidores. Porque existem modelos de crescimento de igreja que são baseados nisso. Você foca na figura do pastor, esse pastor que tem 500 mil seguidores, ele tem uma rede social muito movimentada, e isso faz com que as pessoas venham para a igreja por causa desse pastor famoso. Também não acho que é o melhor caminho. Mas a nossa ideia é a ideia das Escrituras. Não é porque a gente está inventando coisa, é porque simplesmente a gente lembra do que Jesus falou. Olha, vão pelo mundo, façam discípulos. É um chamado para todos nós. Eu e você somos parte do crescimento da igreja. Então não é só o pastor, não é só o presbítero, não é o pessoal só da banda. É todo mundo. O pessoal da banda também, tá? O pessoal da banda também pode ajudar. Mas somos nós, igreja, um povo que caminha junto e que anuncia junto. Quero concluir dizendo o seguinte: a gente não precisa ter medo de crescer. A gente pode crescer em Cristo. Agora a gente tem que se lembrar que a gente precisa orar. A gente precisa depender do poder do Espírito Santo. A gente precisa ter a motivação correta. Crescemos para que o nome de Cristo seja glorificado, que o nome do Senhor seja glorificado. O mesmo Deus que fez a igreja crescer em Atos continua agindo hoje, transformando vidas e chamando pessoas para si. O crescimento da igreja não é apenas sobre números, sobre corações sendo renovados, sobre pecadores encontrando perdão, sobre pessoas sendo restauradas pela graça de Cristo. Talvez hoje seja o dia que Deus esteja chamando você para esse movimento. Talvez você ainda esteja perdido, esteja meio aéreo nessa situação, mas Deus te chama para fazer parte desse movimento. Movimento primeiro, que é um movimento de oração. Ore pela sua igreja. Ore pelo avanço do reino de Deus. Ore pela pregação do evangelho. Tem muita gente precisando que a gente ore por eles. Missionários que estão no campo, plantadores de igreja, pessoas que precisam das nossas orações. E não se engane, as nossas orações têm poder. Nós podemos orar
Podemos e devemos orar, ser uma igreja de oração. Ore, 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 ore. Creia no poder do Espírito Santo, ele continua operando e ele pode usar você para operar na vida de alguém. Talvez você tenha ouvido essa mensagem, tenha sentido que precisa dar um passo de fé, entregar a sua vida a Jesus e confiar nele como seu Salvador. Então, não adie essa decisão. Mesmo que talvez você esteja frequentando a igreja há muito tempo, pode ser que você ainda não tenha dado aquele passo definitivo de fé. Falar, Senhor, agora eu vou viver nesse ambiente. No ambiente onde o Senhor está agindo. Talvez você ainda esteja agindo um pouco fora aqui. Deus está operando aqui, você está aqui. Poxa, vem para cá. Vem para o lugar que Deus está operando. Vem para o lugar que Deus está agindo. Assim como Deus fortaleceu e guiou a sua igreja no passado, Ele quer guiar a minha e a sua vida, dar-nos um novo propósito, uma nova esperança. Creia em Cristo, renda-se ao seu amor, experimente a alegria de crescer na presença do Senhor. Não saia daqui hoje sem uma decisão por Cristo. Não saia daqui hoje sem, de fato, reafirmar a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a nossa igreja possa crescer com coragem, crescer com fé.